sou Valéria, professora de História e Geografia da Rede Municipal de Itabira, e nós vamos conversar um pouco, vou apresentar para vocês, ajudar vocês a desenvolver o caderno 1 de Geografia. Nós estamos vivendo hoje um momento muito diferente. Nós estamos numa pandemia de Covid-19. O que é uma pandemia? Esse termo é estabelecido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, um órgão da ONU, Organização das Nações Unidas. Então essa pandemia que está acontecendo, ela teve sua origem na China e obviamente, o tempo e as conexões que foram estabelecidas, ela está chegando em várias partes do mundo. Por isso que nós chamamos de pandemia, não é? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem que eu coloquei, que é uma imagem aí da Terra, vista pelo espaço, e a Terra está coberta de pontinhos. O que são esses pontinhos? São as conexões. E por que eu coloquei essas conexões? É para nós entendermos que a pandemia ela está diretamente linkada a um outro processo geográfico e histórico, mas principalmente geográfico quando a gente fala da globalização. Então vamos pensar, lá no século XVIII, no século XV, nós também vivemos outras pandemias, mas não da mesma forma que nós estamos vivendo a Covid-19 agora. Por que isso é diferente? Porque esse processo de globalização é um processo de conexão, de ligar várias partes do mundo. E por que isso acontece? Porque foram desenvolvidas técnicas e tecnologia, principalmente de comunicação e transporte, que possibilitou essa interligação em vários pontos do mundo. Nós temos esse desenho, que é um desenho que com certeza vocês já viram nos livros de história, nos livros de geografia, principalmente nos livros de geografia, que é um desenho da década de 80 e ficou muito famosa porque, de certa forma, ela representa muito bem o processo de globalização. Vocês podem observar, olha, que o planisfério, ele começa grande, e depois ele vai só diminuindo até como se a Terra ficasse pequenininha na década de 80. Porque o processo de globalização, nós podemos fazer um link até no século XV, com as expansões marítimas, que conseguiram, a partir da Europa, atingir várias outras partes do mundo. Então, nessa representação, vocês estão vendo que a Terra está diminuindo. Isso quer dizer que a Terra realmente diminuiu de tamanho? Não. O que quer dizer é que os vários lugares da Terra, eles foram ficando cada vez mais perto que o outro. Um exemplo para a gente entender bem isso, como a gente pudesse colocar o planeta nas nossas mãos, seria as viagens. Há um século atrás, há 2 séculos atrás, século XVIII, por exemplo, para sair da Europa e chegar no Brasil, demoraria no mínimo 3 meses. Hoje, eu saindo do Brasil para chegar a Portugal, eu vou levar algumas horas. Então, para vocês entenderem o que é esse processo de globalização, o que representa essa Terra que lá no século XV, esse planisfério, esse nosso planeta, olha como que ele está grande e ele vai diminuindo de tamanho. Na verdade, ele não diminui de tamanho. O que nós estamos falando é justamente dessa possibilidade de nós estarmos em vários lugares praticamente ao mesmo tempo. E não só nós, seres humanos, que aumentamos essa nossa capacidade de estar em vários lugares, como também os fluxos de mercadorias. Então hoje nós temos grandes produtores que espalham a sua produção pelo mundo inteiro. Então vamos retomar aqui a Covid-19. A China seria o início da pandemia, o foco inicial.
Se isso tivesse acontecido no século XX, na década de 70, por exemplo, não quer dizer que não aconteceria uma pandemia, mas não no ritmo que nós presenciamos agora em 2020. Porque a China era fechada, né, num regime muito fechado, né, socialista, em que, né, Mao Tse Tung fecha as fronteiras da China. Então, provavelmente, o ritmo de uma pandemia, né, iniciada na China, ou melhor, de uma contaminação, né, iniciada na China, seria muito mais lento do que agora. Então, em dezembro, aqui no Brasil, a gente ouvia nos noticiários falar, né, do coronavírus, da Covid-19. Em março, nós já estávamos praticamente começando essa paralisação e isolamento social. Vocês conseguem entender por quê? O fluxo de pessoas e de mercadoria que nós temos hoje é muito maior, é muito mais intenso. Então, a globalização, ela, não vou dizer que ela favoreceu, mas a globalização foi um dos fatores para que essa pandemia se estendesse dessa forma tão rápida como está acontecendo. Então, esse desenho, né, essa representação, ela mostra muito bem isso, né? E aí, obviamente, que nós temos todas as, vamos dizer assim, os pontos positivos e negativos da globalização, que a gente não vai se estender muito aqui, mas a globalização, o processo de globalização, tem pontos negativos e tem pontos positivos, não é? Ou seja, hoje, né, a circulação de pessoas e produtos é muito maior. Hoje eu compro o mesmo produto aqui em Itabira, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá na China. Hoje, da minha casa, né, em função da tecnologia, eu compro um produto dos Estados Unidos, da China. Hoje eu estou aqui falando com vocês em função dessa evolução tecnológica. Né? Hoje eu estou gravando e nós estamos, né, muitas escolas e mesmo vocês vão ter aí uma conexão via internet com a escola. Então isso foi possível por causa de todo esse avanço tecnológico. E aí eu quero que vocês observem o mapa, né, que obviamente esse mapa dos casos, né, de contaminação e morte da Covid-19, ele é dinâmico. A cada dia, infelizmente, né, a gente tem outros números. Alguns lugares para menos, outros lugares para mais. Mas eu acho interessante a gente fazer essa conexão, né? Então, aí nós temos um planisfério mostrando os pontos onde a pandemia ela está com maior intensidade. Então, nós podemos observar em América do Norte, aí no caso Brasil, América do Sul, a Europa, a Ásia. Olha como que a Ásia, né, o número de contaminados e de mortes é tão grande. Tá? Então, esse planisfério, mesmo que dinâmico, né, é uma amostra do que é a globalização, né, e também do desenvolvimento dessa pandemia em função da globalização. Né, muito se falou, né, que a Covid é uma pandemia de rico, né, porque só rico viaja. Não, a gente tem que entender que, né, os primeiros casos, por exemplo, no Brasil, né, provavelmente, né, chegaram ao Brasil de pessoas que foram à Itália, de pessoas que foram em outros, a própria China, mas geralmente nem tanto em turismo, mas também a trabalho. Então essas pessoas, quando elas voltam trazendo esse vírus. E aí, obviamente, que esse vírus ele vai se proliferar com mais facilidade, não só pela globalização, até pela própria urbanização que nós vivemos hoje. Então hoje os grandes centros foram os mais atingidos. Aquela cidadezinha lá do interior, aquele povoado, não quer dizer que ela não vá ser atingida pela pandemia, mas vai demorar mais para ela ser atingida. Quanto maior a metrópole, quanto maior a urbanização, mais o potencial de contaminação vai existir. Então, globalização, urbanização e a pandemia são três aspectos muito importantes para a gente entender todo esse processo, que é um processo
econômico, político e social. Espero ter contribuído, né, para a aprendizagem de vocês, para vocês estabelecerem essa conexão, né, com o estudo, com a escola, e até o próximo vídeo.